Que o nosso bondoso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo nos abençoe. Quando queremos ouvir a Sua palavra, essa palavra que é como uma semente, para que essa palavra nos fortaleça e nos oriente em nossa vida. Amém. Estimados irmãos e irmãs em Cristo, o versículo 9 de Mateus capítulo 13 diz assim: se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Alguém disse que no mundo de hoje nós temos uma enxurrada, um dilúvio de palavras, um dilúvio de mensagens, de informações, de notícias que nós recebemos. Todos os dias nós somos bombardeados por milhares e milhares de palavras, por dezenas e dezenas de mensagens, propagandas, notícias e assim por diante. Há um dilúvio de palavras, e são tantas as vezes que a gente se cansa e não quer mais escutar. Não queremos mais ouvir sobre violência, não queremos mais ouvir sobre falta de amor entre as pessoas, não queremos mais ouvir sobre política, pois estamos com os ouvidos cansados. Mas, mesmo assim, Jesus está dizendo para nós hoje: se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. E a pergunta é: ouvir o quê? Ouvir não uma palavra qualquer, ouvir não uma mensagem qualquer, mas ouvir a palavra de Deus. Essa palavra que é tão preciosa, essa palavra que é tão vital, tão importante para a vida de cada um de nós. Jesus nos convoca a ouvir e também semear a sua palavra, que é preciosa, pois a Bíblia diz: aquele que ouvir essa palavra será feliz. Aquele que ouvir essa palavra será abençoado, porque não é uma palavra qualquer, mas é a palavra do nosso querido Deus. Jesus, ele usa um homem comum para apresentar a sua história, um agricultor. Naquele tempo, na Palestina, o grande meio de sobrevivência das pessoas era a agricultura. E esta parábola do semeador, ela abre uma sequência de parábolas, de histórias, de comparações contadas por Jesus. E Jesus usa então elementos do dia a dia das pessoas e aplica isso para as verdades de Deus, para as verdades espirituais. O semeador, naquele tempo na Palestina, ele tinha uma espécie de uma bolsa. Nós temos aqui agora a imagem, por favor, peço que passe para o próximo slide.
E então o semeador, ele colocava a mão nessa bolsa, a enchia e lançava a semente. Colocava de novo a mão nessa bolsa, enchia e jogava as sementes. Lá na Palestina, os campos eram divididos em faixas, uma larga e outra estreita. Aquela faixa de terra estreita era usada para transitar, para passar, era usada como caminho, e por isso estava dura, firme como cimento, pelo constante andar das pessoas. E foi a isso que Jesus se referiu quando fala do primeiro tipo de solo. Algumas sementes caíram à beira do caminho, nessa faixa estreita. Se uma semente caísse ali, e sem dúvida caía, ela não tinha a oportunidade de penetrar na terra, pois caía naquele terreno que estava batido, estava firme pelo transitar das pessoas, pelo passar do agricultor. O terreno pedregoso não eram terrenos cobertos de pedras, mas tratava-se de algo muito comum lá na Palestina: uma fina camada de terra sobre uma base de rocha calcária. Havia pouca terra antes então de chegar àquela camada de rocha, de pedra. E sem dúvida então, a semente ela germinava naquela pequena faixa de terra, fazia aquilo com rapidez, porque o terreno aquecia-se rapidamente com o sol. Mas a terra não era profunda, então a semente não conseguia buscar alimento e umidade, e assim não conseguiria então suportar, aguentar o calor do sol. O solo espinhoso, o terceiro tipo de terreno, ele era enganoso. Quando o semeador espalhava a semente, o solo parecia estar limpo, mas ali havia também sementes de inso, de ervas daninhas e assim por diante. Então, quando a semente se preparava para sair, junto saía as outras coisas, sufocando a semente quando ela germinava. E aí Jesus explica que essas sementes são como as pessoas que ouvem a palavra, mas as preocupações desse mundo, a ilusão das riquezas, acabam sufocando a mensagem da palavra. São aquelas pessoas que gastam todo o seu tempo, que gastam toda a sua energia só com essas coisas. O interessante, gente, é que essas coisas até são boas, são importantes, mas acabam concorrendo e sufocando então a mensagem e a dedicação da pessoa à palavra de Deus. A pessoa só está preocupada em arrumar um casamento, em ter um bom salário, em garantir o seu futuro, mas aí ela acaba esquecendo das coisas da palavra.
das coisas da fé, das coisas da igreja, do crescimento espiritual. Nós precisamos crescer espiritualmente, não só financeiramente, não só sentimentalmente, amorosamente, não só fisicamente. Nós precisamos crescer espiritualmente. Daí então, a vida espiritual dessa pessoa não apresenta frutos, não produz, porque as demais coisas elas vão sufocando a plantinha da fé, vão sufocando, espremendo até ela morrer. Já a terra boa, o quarto tipo de terreno, era uma terra profunda, limpa. A semente podia penetrar e encontrar alimento, umidade suficiente, e podia crescer sem obstáculos. E essa terra boa produzia abundantemente. Jesus diz, produzia a 100, a 60 e a 30 por um. Meus irmãos e irmãs, amigos e amigas, existem certas influências e certas pessoas que podem endurecer a estrada do nosso coração, da nossa mente, ao caminharem, andarem constantemente por ela. Nós não nos damos conta dos perigos que certas influências e pessoas podem trazer para a nossa vida. Pessoas que, em vez de a gente as influenciar, elas acabam nos influenciando e nos desviando então do caminho da palavra, do caminho de Deus. 2 exemplos. Primeiro, os nossos amigos e conhecidos. Podemos fazer a seguinte pergunta: quais são as pessoas que com mais frequência caminham pela tua vida? Quais são as pessoas que mais caminham pela tua vida? E que tipo de influência elas trazem para ti? Para a tua mente? Para o teu coração? Para as tuas convicções? Será que estão endurecendo o teu e o meu coração contra Deus? Estão pressionando as nossas convicções para que se tornem contrárias à palavra de Deus? Acho que é um pequeno exame para cada um de nós fazer. Até que ponto pessoas estão nos influenciando para endurecer o nosso coração para a palavra? E o segundo exemplo, a literatura que nós lemos e os programas que nós assistimos. Minha gente, aquilo que a gente lê e aquilo que a gente assiste afeta a nossa mente, as nossas emoções e o nosso coração. Que tipo de livros estamos lendo? Que tipo de revista
de jornal estamos lendo? Que tipo de programa de rádio, televisão ou da internet estamos assistindo seguidamente? Aceitando sem perceber as suas mensagens, os seus conteúdos. Geralmente acontece que nós permitimos que os veículos de comunicação influenciem a gente, nos tornando como barro nas mãos de escritores, diretores, produtores, youtubers. Aliás, só a preocupação que eu tenho com os jovens que estão aí nos YouTube da vida, seguindo, acompanhando, ouvindo esses youtubers aí. O que esses caras estão dizendo para os nossos jovens? Que tipo de influência estão colocando na mente dos jovens? E das pessoas também, claro. Eu vejo muitos cristãos por aí mudando convicções que a palavra de Deus é contra, porque estão sendo influenciados pela internet, pela TV, por aquilo que leem e assim por diante. Nós somos batidos por forças incansáveis que atuam sobre nós, e se não cuidarmos, as nossas convicções, elas se endurecem como um concreto. E aí a semente da palavra não consegue mais penetrar no nosso coração. Porém, minha gente, a lição da parábola é muito clara. O ensinamento final é de que, apesar de tudo, haverá colheita. Apesar de tudo, haverá colheita. Parte da semente pode cair no caminho e ser comida pelos pássaros. E aí Jesus diz que é o maligno que vem e retira essa semente do coração da pessoa. Parte dela pode cair em solo rochoso, pouco profundo, e nunca chega a madurar e produzir. Outra porção da semente pode cair entre espinhos e morrer então sufocado. Mas, que bom que tem o mas, apesar de tudo isso haverá colheita. Nenhum agricultor pretende que cada uma das sementes que semeou germine e dê fruto. Ele sabe perfeitamente bem que algumas cairão em terreno onde não vão conseguir crescer, mas isso não o impede de semear. Isso não o faz desistir de semear. Não lhe faz perder a esperança de colher. Por isso também a nossa tarefa como igreja e como cristãos é semear a palavra, jogar a semente da palavra para as pessoas. O profeta Isaías, que nós ouvimos hoje, ele nunca duvidou que isso pudesse acontecer em relação ao semear da palavra. Por isso, ele afirmou com toda certeza que a palavra de Deus jamais retorna sem nada, jamais retorna vazia, porque ela é uma palavra que produz, ela é uma palavra que age, que transforma.
apesar de algumas sementes se perderem, sempre haverá boa colheita. Pode não ser algo grandioso, algo espetacular, mas sempre haverá colheita. É interessante, gente. Deus não traz pessoas aos punhados para o seu reino, mas Ele traz aos poucos. Uma, duas, três. Às vezes uma família entra para a igreja, começa a fazer parte do reino. Por isso, esta parte da parábola, ela é consoladora. É a famosa história com um final feliz. Apesar da enxurrada de informações que nós recebemos, que nunca deixemos de ouvir a palavra, que nunca deixemos de buscar a semente da palavra. Essa palavra que nos mostra Jesus. Tudo que Jesus fez pela gente, o seu sofrimento, a sua morte, a sua ressurreição, para nos garantir perdão, vida, esperança, salvação. Por isso que Deus nos abençoe, para que também semeemos a palavra para os outros, e sejamos então a terra boa, que recebe a semente da palavra e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Que as nossas vidas sejam produtivas, frutíferas para Deus, para o Senhor. Amém.